Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Atendendo a diversos pedidos, hoje eu vou falar sobre algumas questões econômicas, tá? Por que que o instrumento é cotado em dólar e questões econômicas envolvendo a loteria, tá? Antes, alguns disclaimers. Eu não sou economista, eu gosto do assunto, leio. Eu tenho, em alguns pontos, muito menos conhecimentos do que um economista, nas partes teóricas, e alguns muito mais, porque muitos economistas são mais teóricos, nunca fizeram uma importação, nunca empreenderam, e eu vou aproveitar para responder algumas perguntas aqui, né? E se muita gente entender o que eu estou falando, vai ter menos gente quebrando, né, economicamente as suas empresas, tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Com algumas perguntas que me fizeram. É um vídeo que é um pouco longo, tá? Então é importante o músico assistir e ter esse conhecimento, tá bom? Extremamente importante. Vou passar os recados e aí a gente entra no tema. Igual vocês estão vendo aqui, podem nos enviar instrumentos de todo o Brasil para ajuste, tá? Aqui mesmo é um caso que foi enviado para nós, bem empacotado. Já já eu vou abrir. Montamos o orçamento, embora o músico já tenha todos os valores, após a aprovação eu inicio. Para você enviar seu instrumento de todo o Brasil, é só entrar em contato através do WhatsApp na descrição, tá? Você vai falar diretamente comigo e para vocês terem acesso ao nosso acervo de instrumentos antigos e europeus, que temos muitas peças, eu vou deixar a playlist aqui embaixo. Se ela ainda não estiver pronta, porque dá muito trabalho, né? Eu sou um só, infelizmente. Também estará aqui embaixo, tá bom? Se a playlist não estiver embaixo do meu contato, você pode entrar em contato para pegar os valores. E hoje a gente vai falar disso também, porque instrumentos antigos são caros, entre aspas, e a gente vai falar também da diferença de preço e valor. Eu vou até anotar aqui para não esquecer. Então, o que acontece é o seguinte. Eu separei 7 questões, mas eu talvez transite em algumas mais. Certa vez, eu recebi um cliente e ele tinha vindo há muito tempo atrás, um caríssimo cliente nosso, os valores eram um, certo? E aí ele veio muito tempo depois, os valores eram outros. E na prática, o que aconteceu? Os valores das peças, dos ajustes, subiram muito mais do que o reajuste da aposentadoria dele. Aí ele não fez o serviço a segunda vez que ele veio e me mandou uma mensagem. Não, mas eu não ganho em dólar. Porque eu expliquei que os valores subiram por causa do dólar, né? Então, primeira pergunta, moeda internacional e questões econômicas. Querendo a gente ou não, a economia internacional é pareada no dólar. Ela é equivalente ao dólar. Existem tentativas de outras economias de criarem outras moedas, de negociarem outras moedas. Se você assistir esse vídeo daqui um ano, pode ser que esteja totalmente diferente, porque a economia é muito volátil, né? A gente sempre fala, quando eu estudei importação, para fazer importação para o meu ateliê, né, o professor falava assim, olha, esse aqui é um livro, por exemplo, de leis de importação atual. Daqui um ano ele é um livro de histórias de leis, porque mudou tudo, né? Então, essas questões podem mudar. E existem economias que tentam criar moedas internacionais, né? O Brasil está tentando agir com o Mercosul também, a China criar, mas no momento o dólar é uma moeda internacional. E por convenções e tratados econômicos, tá? A gente utiliza o dólar como referência. Não adianta você falar assim, eu moro no Brasil. Ouça esse vídeo para aprender. Todos vocês que me acompanham aqui, né, têm esse, vou dizer assim, esse espírito de aprendizagem, né? Mas às vezes uma pessoa ou outra não gosta de aprender, né? Então está no lugar errado, obviamente. O que ocorre? Mas eu não ganho em dólar, eu moro no Brasil, aqui é o real. Esquece isso, é a maior bobagem que alguém pode falar. Você come frango? Como frango. Frango come o quê? Soja. Soja é cotado em quê? Em dólar. Pronto. Você se veste? Sim. Você usa o quê? Roupa de algodão? O algodão é cotado em dólar. Você anda, você pisa na borracha, a borracha vem do petróleo. Petróleo é cotado em dólar. Você tem casa? Você mora em algum lugar? Você tem carro?
você, eu não tenho carro, mas você anda de carro. O iFood chega até você por gasolina, por aço. Gasolina é cotada em dólar. O aço é uma commodity, também é cotado em dólar. Mesmo que a gente produza minério de ferro aqui no Brasil, que é no caso a Vale do Rio Doce. Há pouco tempo atrás, que a Vale estava com picos de dividendos. O que é dividendo? Dividendo é uma parte do payout, que é o lucro líquido que uma empresa produz, que é distribuída para os acionistas. Estava com um lucro recorde de dividendos. Por quê? O minério de ferro subiu, atingiu as máximas históricas a tonelada do minério de ferro. Todas as empresas de commodities subiram, aí agora elas caíram, né? Então, o preço do ferro, do minério de ferro, oscilou. Se você foi construir, você pagou mais caro. Se você foi fazer uma grade, porque aqui no Brasil não tem segurança nenhuma de aço, você pagou em aço. Eu lembro que eu precisei fazer algumas coisas, sim, tinha triplicado. O meu serralheiro falou assim, não, você vai lá e paga o ferro, eu só faço a mão de obra, eu não quero nem receber de tão caro que tá. Então, não adianta, gente. Tudo é cotado. Por consequência, o violino, ele acaba sendo cotado também em dólar, tá? E aí a gente vai falar mais do que isso na sequência. Agora, guarda essa informação. Se você atravessar daqui para a fronteira do Uruguai, da Argentina, do Chile, as coisas comuns você vai comprar na moeda local. Você vai lá no Uruguai comer no mercado do Porto, né, que é um mercado cheio de carne. Você vai pagar em pesos, se você quiser, você escolhe, a conta vem em pesos, em reais, porque tem muito brasileiro lá, ou em dólar, tá? Eles negociam em dólar. Se você vai comprar um carro lá, você não compra esse carro em pesos, você compra em dólar. Um terreno você compra em dólar. Argentina, a mesma coisa. Por que que no Brasil isso não acontece? A gente não compra um violino desse aqui em dólar. Não vou nem falar o preço porque pode alterar, justamente pelo que eu vou explicar para vocês. E eu não estou falando que eu concordo com isso, que eu acho isso legal. É assim que é. Ó, já é bíblico. Você pode impedir que as aves façam ninho na sua cabeça, mas não que elas sobrevoem você. Faz o que você pode. A vida é isso. Você não vai mudar. Age no que você pode mudar, tá? E você não pode mudar, assim é, né? É assim desde que eu abri o ateliê. Eu estou fazendo esse vídeo até em forma de desabafo por um monte de perguntas que eu recebo que eu não posso controlar, tá? Então, você vai nesses países e você negocia em dólar um terreno. Você negocia, a moeda deles é uma e eles negociam em outra. Isso acontece, tá? É só atravessar a fronteira. Quem já foi pode comentar aqui. Por que que no Brasil isso não acontece? Você não compra um carro em dólar, você até compra, mas entre aspas, eu já vou explicar melhor. Porque o real, e essa é a questão 2 que nós vamos falar agora, por que que nós não negociamos em dólar, né, latentemente? Porque o Brasil é um país que tem o real de cunho forçado. Você não pode negociar em dólar. A moeda é cunho forçado, tá? Eu não posso negociar com você esse violino, olha, caríssimo irmão, fulano, este violino custa 10 mil dólares, eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer assim, esse violino custa 10 mil dólares, a cotação do dólar hoje está 5,60, ele vai sair 56 mil reais. Você pode ter dólar, mas você não pode negociar em dólar. É cunho forçado, tá? Você tem que transferir para a moeda. Aí, quem já tem uma noção já vai entender por que essas oscilações de preços de mercadorias que são importadas, tá? Aqui é a coisa mais fácil que tem do empreendedor perder dinheiro, principalmente no varejo, onde as margens são esmagadas, tá? Por isso que muitos grandes investidores não investem em varejo. Tá? Quem gosta de investimento acompanha muitos grandes investidores do Brasil, não põe um centavo no varejo. Vou até citar aqui porque eles falam publicamente. Luiz Barsi, Lírio Parisotto, nenhum deles coloca um centavo no varejo, porque as margens são espremidas, tá? Eu tive loja de varejo, no caso de instrumentos musicais,
e hoje eu não tenho mais loja de instrumento, faço questão de falar isso, tenho um ateliê de ajuste de instrumento, desde o mais simples até o mais avançado, e venda de instrumentos antigos europeus. É um ateliê, eu não tenho loja, eu não vendo corda, eu não vendo breu, eu não vendo espalheira, eu tenho as peças do ajuste, alma, cavalete, kits, tal, e eu já vou falar mais sobre isso, esse vídeo vai ficar longo, para vocês aprenderem sobre isso, né? E o que acontece? Por que eu não tenho mais loja? Porque a margem é esmagada, porque você não tem margem. E se você pegar um histórico das lojas de varejo no Brasil, todas quebram. Mesbla, Arapuã, olha a situação de algumas lojas, que eu posso falar, porque é capital aberto e esses balanços são públicos, por lei da CVM que regula esses mercados. Por exemplo, olha como que está hoje a Magalu, olha como que está hoje a Via Varejo, olha o que aconteceu com Americanas, olha o que aconteceu. Tudo isso no setor de varejo. Pega as lojas antigas no varejo, todas vieram quebrando, né? Todas. E aqui não vou nem citar. Infelizmente, porque geravam emprego, tá? Então o que eu estou dizendo aqui? Essa oscilação da moeda causa isso. Por que a oscilação causa isso? Eu vou explicar para vocês. Imaginem o seguinte, no momento tem, eu vou explicar melhor depois, existem kits, né? Que são os kits, aqueles 7 itens, 4 cravelhas, estandarte, queixeira e botão. Existem kits que são de fábrica, oficina e ateliê. São kits autorais. Luthiers deixam de construir instrumentos para construir kits. Esses daqui é quase impossível de se ver no Brasil, porque é o preço de 2, 3 violinos Eagles, esse kit de autor. Eu estou trazendo alguns. Os kits semi-autorais de oficina já são mais acessíveis. E os kits de fábrica a gente não trabalha com eles aqui, eu não vendo eles no ajuste aqui. Eu disponho dele, eu ajusto o instrumento que tenham eles, mas eu não ofereço aqui, porque quebra, vai dar problema, tal. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma questão extremamente complicada de uma importação que eu fiz no passado e uma que eu estou fazendo no momento, né? Porque eu gosto de cuidar de toda a cadeia. E isso é desesperador, é por isso que muitas empresas quebram no Brasil. Vai lá e pega os dados no Sebrae. Cada 10 empresas, chegou no final do ano, 9 quebraram. É alarmante. É alarmante. E aí, vamos lá. Ocorre basicamente o seguinte. Eu fiz uma importação, paguei 50% dela, 60% agora. Eles estão produzindo e vão levar 120 dias produzindo. Eu paguei em dólar. Mesmo que venha da Itália, venha da Índia, venha da França, venha dos Estados Unidos, eu paguei em dólar. Como eu falei, é moeda de paridade internacional. Se vão fazer outra ou não, e vai ser aceito ou não, é futurologia. Tá? Então tá aí, paguei. Quando ficar pronto daqui 120 dias, ou seja, não é nem pagamento à vista, é pagamento antecipado, que é diferente do pagamento à vista. Quando ficar pronto, eu vou pagar o restante. Aí eu paguei o restante e depois vai levar uns 60 dias para chegar. Ou seja, eu paguei hoje o que eu vou receber daqui 6 meses quase. Olha como é complicado esse fluxo de caixa. Isso é uma das coisas que encarece o material. Porque a maioria dos empreendedores não tem caixa, então eles precisam recorrer a crédito. E o crédito no Brasil é muito caro. Por que é muito caro? Porque a moeda desvaloriza muito. Tá? Então eu estou dando aqui para vocês uma aula de empreendedorismo. Isso aqui deveria custar milhões uma aula dessa. Eu estou falando literalmente, não estou sendo exagerado. Tá? Porque eu perdi muito para ensinar, para aprender isso aqui. Né? E aí, quando eu for pagar o restante, que estiver pronto, quanto vai estar o dólar? Pode estar mais baixo? É altamente improvável. Né? Em quase qualquer um dos últimos governos, provavelmente vai estar mais alto. E se o dólar disparar para R$10? Muitos empreendedores quebram aí, porque eles não têm dinheiro, porque ele contava que o dólar ia estar 5, 6 reais e o dólar está 10, 11, 12. Muitos quebram na hora de pagar o restante ali. Claro que existem contratos de câmbio que se pode fazer, né? Mas poucos sabem disso, né? Dessa assunção desses ativos. Enfim, vira uma complicação, tá?
e é uma importação, é diferente quando uma pessoa física importa uma blusinha da Shein e tal. E depois você tem os impostos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Imaginem como exercício de raciocínio, tá? Não é esse valor. Imagina que essa madeira aqui custou, sem impostos, ela estava a 2.000 euros e aí ela saiu próximo a 10 mil reais. Sabe quanto eu vou pagar de imposto aqui? Mais 110% no final da cadeia e transporte. Então dá mais ou menos mais uns 11 mil reais de impostos. Logo ela chegou por 20 e poucos mil reais. Porque o governo mordeu tudo isso. Porque o governo mordeu tudo isso para a sua ineficiência. Tá? Porque você tem vários outros impostos que incidem. Não é só esse imposto, né, de importação, são vários outros. Quando se fala de pessoa física é um, pessoa jurídica é outra. Tá? Aí muita gente fala, tá sem declarar. Se a madeira custou 1.000, você fala que custou 10. Não é assim, gente. Quando a gente tem um volume, tem um ateliê, não é desse jeito, tá? Não é porque a gente emite nota, depois ainda tem que emitir nota fiscal e pagar mais aproximadamente 6%. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Muita gente pergunta, por que esses itens são tão caros? Por isso, justamente por isso. Hoje, um violino, eu vou dar aqui valores, mas depois vai ficar desatualizado. Eu lembro lá atrás que um violoncelo da Eagle C300 chegava mais ou menos, tá? Tem variações, por R$ 1.000. Por R$ 1.000 era um violoncelo. Hoje ele está quase 6 vezes mais. Multiplicou por 6. Né? Multiplicou por 6. E nem sempre o salário de quem compra foi multiplicado por 6. Lamentavelmente. Até comigo mesmo acontecia isso, porque na época eu dava aula de violoncelo. Então, hoje um Eagle C300, 310, 5 mil, 6 mil, mais ou menos isso, né? Dependendo de quando você está assistindo o vídeo, ele chegou a custar 1.000. Vocês entendem como é complexo isso? Por quê? O salário é reajustado pela inflação, que não é inflação verdadeira. A inflação, ela vem de um IPCA, tal, que é uma cesta básica. Eles pegam uma série de produtos e vê o quanto ele subiu e desceu. Aquela série daqueles produtos. Só que cada um de nós tem uma inflação. Por exemplo, a pessoa que toma vinho tem uma inflação. A pessoa que come aquilo tem outra. Porque aqueles produtos sobem de maneira diferente. Então, alguns produtos vão subir muito mais do que a inflação. Exemplo, madeiras e instrumentos musicais, tá bom? Então falei essa segunda questão, vamos para a terceira questão. Espero que estejam gostando e que esse vídeo esteja expandindo a mente de muitos, podem comentar. Terceira questão, os instrumentos antigos e acessórios ou qualquer outro instrumento tendem a se valorizar? Sim, tendem a se valorizar. Justamente por isso, tá bom? E o outro problema, outra questão que ele tendem a valorizar é a escassez de material, tá? Cada vez mais os materiais estão escassos e mais caros. Por que eles estão escassos e mais caros? Por que eles estão escassos? Porque a natureza não produz tanto, tá? A natureza tem um limite. Você pode plantar ali mudas de ébano, mas ela demora para crescer. Aqui mesmo eu tenho madeiras sensacionais. Eu vou contar uma coisa para vocês. Isso daqui seria provavelmente o 2As, tá? O 2As. Se vocês pegarem um bloco que eu comprei há 20 anos atrás, o A estava mais bonito que o 2As de hoje. Olha como, além de ficar muito mais caro, a qualidade reduziu. E eles mudaram. Aí, claro que depois eu faço aqui a minha classificação para eu ser justo com os meus clientes. Então também existe a reduflação. Por exemplo, nossa, eu lembro quando eu era criança, meus pais compravam, criança mesmo, né? Aqueles chocolates da Lacta e parecia que uma barra era pesada, devia vir 300 gramas. Hoje vem 100, hoje vem 80 gramas, né? E o preço subiu. Existem também a reduflação.
Então, sim, esses instrumentos tendem a valorizar. Gente, se você pegar um instrumento chinês de uma marca que tem hoje e que tinha há 15 anos atrás, olha a madeira, era muito mais rajada, era muito mais bonita. Hoje não é mais rajada, também reduziu a qualidade. Esses instrumentos Liuxi, Dansun, que tem a madeira bonita, você tinha instrumentos de fábrica com madeira assim. Hoje você não acha mais. Então, em questão de madeira, de beleza de madeira, não estou dizendo que ficou pior. Às vezes, em alguns pontos até melhor, porque a fabricação melhorou, a tecnologia melhorou. Mas em questão de madeira, reduziu a beleza e aumentou o preço. Então, assim, os acessórios bons, igual esses que a gente dispõe aqui, tendem a valorizar? Sim. É claro que uma pessoa simples, igual o nosso caríssimo cliente, eu não estou fazendo esse vídeo justamente para explicar para ele e já para todos vocês. Eu não vou dar essa aula individualmente para cada um que me perguntar isso. Eu não faço outra coisa na vida. Mas a pessoa está confusa, não sabe disso, não entende isso, né? Cada vez que vai no mercado compra menos coisa, sabe? É extremamente complexa essa questão, tá? É extremamente. E se eu for falar de outras questões econômicas, é estarrecedor, tá? Estarrecedor. Quem não conhece isso, eu falo, e não é de maneira pejorativa, não entende essa dinâmica do mundo, vive em Nárnia, vive em outro planeta, sabe? Você precisa conhecer isso, porque é assim que funciona. Infelizmente, tá? Infelizmente, cada vez nosso poder de compra está menor, né? O que faria ele aumentar? Aí a gente entra nas conjecturas, mas provavelmente uma queda do dólar, um fortalecimento do real. E uma das coisas que tem que acontecer para isso fazer é a bolsa subir, a bolsa de valores, porque você vai ter uma entrada maior de dólar, entre outras coisas, com uma entrada maior de dólares, você tem, por exemplo, um real fortalecendo e aí por aí. Aí vocês podem acompanhar economistas. Eu não sou economista, eu estou dizendo a minha experiência, tá bom? Vocês podem acompanhar, por exemplo, um economista que fala de maneira bem deglutível isso, o canal Fernando Urrich, né? Podem procurar economista Fernando Urrich, ele faz várias palestras, responde, e vocês vão entender bastante sobre essa questão, tá bom? Enfim, eu estou explicando aqui dentro do meu setor e dentro do que eu tenho visto, tá? Querem ver uma coisa que é muito comum, né? Já está com quanto tempo o vídeo, produção? Nossa, vai longe esse vídeo, já está com 22 minutos. Bom, vamos lá. O que acontece? Vai ser um podcast aqui. Por que muitos empreendedores também não se dão bem? Isso aqui é uma aula que, para ouvir, cada um que ouvir deveria me mandar um pix gigante, porque a quantidade de conteúdo que tem aqui é terrível. Gente, muitas das vezes, isso aconteceu muito comigo quando eu vendia instrumentos mais simples, né? Um exemplo, eu pagava neste violino R$1.000. Claro, esse violino aqui, R$1.000 não é nem o cavalete. Fazia todo o ajuste dele. Aí, o Sebrae recomendava uma margem de lucro de 20% a 30%. Aí é outro problema, muitos não sabem nem o que é lucro líquido, o que é markup, né? Enfim. E aí eu vendia por R$1.300, né? Poxa, um lucro honesto, tal. E também vendia para ter lucro, não é uma instituição de caridade, né? Você ganhava isso? Claro, eu trabalhava para quê? Você não ganha para trabalhar? Ou você dá seu trabalho de graça? E aí, o que acontece? Ia lá, o cliente passava em 10 vezes no cartão. A máquina já me tomava um pouquinho, 5 a 6% no começo da cielo, até mais, e mais 6% de nota. Então, 12% já se evaporou. Ou seja, não tinha uma margem líquida daquela. Não ganhava nada. Aí eu recebia, quando vocês pagam parcelado, que não tem problema, eu recebo parcelado, quando vocês pagam parcelado, a gente recebe parcelado. Muita gente pensa, não, você recebe à vista. Quem antecipa isso de graça para mim? O Papai Noel? Sabe? Porque eu já vi muito cliente, só aí você recebe à vista. Recebo, se eu pagar uma alta taxa, sabe? É a falta de compreensão do mundo. Tem gente que vive em Nárnia, sabe?
E aí eu recebi a primeira do 30 dias, 60, 90, 120, 180. Sabe o que acontecia quando eu estava recebendo as últimas? O dólar tinha subido. Eu não pagava mais 1.000 no violino, já estava 1.500. Eu não repunha a mercadoria. É por isso que essas lojas de varejo que eu falei lá atrás, todas quebraram. E como diz o maior investidor pessoa física do Brasil, Luiz Barsi, todas vão quebrar de varejo. Não tem jeito. Por isso que todas estão migrando para marketplace. Por exemplo, o que a Magalu está fazendo hoje? A maior parte do lucro dele, eles querem diversificar e querem que vá para marketplace. É igual o Mercado Livre. Você vende lá e anuncia. Eles ganham comissão sobre o seu produto que você está vendendo. É outro mundo hoje. Nós não estamos no mesmo mundo que tinha. Então, quando eu estava recebendo as últimas parcelas daquele cliente, que não tem culpa nenhuma disso, nem eu, é economia, e eu ia repor o material já tinha subido de novo. E aí eu não conseguia repor. Tem que estar sempre injetando de capital. Isso eu vivi na prática. Né? E aí você faz o quê? O que você faz? Não tem o que fazer. É quebrar. É pranto e ranger de dentes. Estou falando assim de uma maneira bem clara, para todo mundo entender que é um setor delicado no Brasil. É um setor extremamente delicado. Por isso, sim, os materiais tendem a valorizar. Direto, gente. É tão delicada a questão que direto vem gente aqui. Irmão Felipe, eu quero comprar um violino, porque aí eu indico um lugar para comprar quando são os que eu não tenho, adquire, pede para entregar aqui, eu ajusto e envio. De R$2.000. Ah, legal. Qual é o seu violino hoje? Ah, um Eagle VK644. Hoje esse violino custa mais do que isso. Você está comprando um violino que é o mesmo preço do seu, você não vai ter upgrade. Né? Ou às vezes é o mesmo do seu. Eu falo, não, investe no seu, sonoriza, ajusta, faz aquelas 8 melhorias que a gente ensina, e aí, que eu explico no vídeo, e aí você guarda dinheiro e compra um de fato melhor. Porque na época ele pagou esse violino 500, 600 reais, há 10, 12 anos atrás. E hoje o material subiu. Então, é o que acontece, é a realidade. Tem um livro, acho que é Jeremy Siegel, que é Investindo em Ações a Longo Prazo. E ele mostra uma tabela do que nos últimos 200 anos subiu mais. O que mais cresceu nos últimos 200 anos. Lá tem ouro, tem vinhos, obra de arte antigas e ações, estoques, né? Mas americanas, não as nossas aqui. E o que mais cresceu foram ações. Tanto é que a tabela é logarítmica, senão não caberia a tabela no livro, né? Então, gente, é isso, não é fácil. Eu estou na questão 3 ainda, talvez eu faça até uma parte 2, tá? Aí a gente tem um outro problema, que é a questão 4, tá? Quanto mais caro o material, infelizmente mais caro vai ser a mão de obra. Por quê? Vou te explicar. Imagine como exercício de raciocínio que você é um mecânico de automóveis. Eu chego lá com um carro normal brasileiro. Outro problema com o valor de carro aqui no Brasil, justamente por essas maluquices aqui todas, tá? Por isso que a gente paga 100 mil num Gol aqui no Brasil, né? Os últimos estavam sendo feitos, e se você pegar 100 mil em dinheiros americanos, você compra uma Porsche, você compra quase que um Rolls Royce, né? Porque o americano não converte, ele recebe o salário. Gente, nos Estados Unidos tem regiões que estão precisando de chapeiros para o McDonald's. A última vez que eu vi, estavam pagando $20 a hora, que ganham mais do que executivos, dentistas, médicos brasileiros. Não estou dizendo que quem é chapeiro não tem que ganhar o dinheiro. Tem. Mas o ruim não é ele ganhar esse valor, é você ter alguém aqui no Brasil extremamente qualificado ganhando menos. Tem nos Estados Unidos gente fritando hambúrguer ganhando mais do que eu como luthier extremamente especializado aqui no Brasil. A responsabilidade minha quando vou ajustar um instrumento desse é muito maior do que fritar um hambúrguer. Não é desmerecendo ninguém. Olha a maluquice
que más decisões econômicas do passado, não estou falando de governo nenhum, estou falando dos últimos 50, 60, 70 anos, trouxeram para a nossa nação. Nossa nação é uma nação que é exportadora de commodity. Nossa bolsa é uma bolsa de commodity. Nós não temos praticamente nada além de commodity. Só um pouquinho de agro, que é commodity, né? Também. Só um pouquinho de saneamento, de empresas elétricas. Então, se as commodities não crescerem, né, a gente vende por tonelada e importa por grama. Pararam para pensar nisso? Sai uma tonelada de minério de aço, de grafeno, de não sei o que lá, de não sei o que lá, né, e a gente importa por grama pagando em dólar. Vender em real, igual a gente faz aqui no Brasil, e comprar em dólar é um suicídio financeiro. Tá? Eu vou tentar ser mais sintético nisso daqui, porque senão a gente não vai parar esse vídeo. Quanto mais caro o material, questão 4, tende a ser mais cara a mão de obra. Voltando no exemplo do carro. Porque assim, imagina eu chegando com um Gol. Pro mecânico, né? Você é um mecânico. Quanto custa, caríssimo fulano, para você trocar para mim o amortecedor desse carro? Sei lá, X. Vamos falar assim, R$1.000. Tá, vou te cobrar. Não tenho nem ideia. Tá bom. Agora imagina eu chegando com um Bentley, que tem 800 sensores ali, que se você bater vai tirar o pneu, cada sensor é R$10.000. Opa, peraí. Eu não posso pôr qualquer pessoa para fazer esse serviço. Tem que ser uma pessoa especializada, que fez os cursos na Bentley, teve que viajar, esses cursos são caros. Então fica muito mais caro a mão de obra. Quanto mais caro é o material, mais caro é a mão de obra. Tem uma regra de ouro que muitos não seguem, por isso dá confusão. É assim, quanto custa esse material? Esse material custa R$1.000. Eu vou cobrar no mínimo R$1.000 para instalar. Por quê? Se eu quebrar o material, eu tenho pelo menos, se eu errar, porque acontece, gente erra. Você tem que, no mínimo, pagar o material com a sua mão de obra, para você não sair perdendo. Entenderam isso? Isso é muito importante. É diferente o conceito aí de quem é funcionário de uma empresa. O autônomo é outra coisa. Então, se você não cobrir pelo menos o valor do material, você pode estar pagando para trabalhar. Se você for por um piso simples, o pedreiro vai te cobrar um valor. Não, eu quero que você faz isso, tabeira, tal, você vai colocar aqui um granito, um porcelanato, que você precisa de uma maquita especial, com uma serra especial, é outro valor. Então, aqui é outro problema que fazem com que esses instrumentos, e não é só nessa área, são em várias outras, fiquem extremamente mais caros. Quanto mais caro é o material, mais caro tende a ser a mão de obra, porque a responsabilidade é maior. Eu cortar um bloco 3As e um C, o valor do 3As é 10 vezes o valor do C, gente. É muito mais responsabilidade. Se eu errar, eu estou pagando para trabalhar. Certo? Então, isso vai desde o manobrista que dirige um carro simples ou dirige um Rolls Royce até todas as áreas da vida, que as pessoas, muitas das vezes, como eu disse, vivem em Nárnia, não observam, não percebem as coisas. Trabalhar num violino, embora eu não cobre diferentes valores para instrumentos diferentes, um Eagle e um instrumento mais caro, é o mesmo valor, o que muda é o valor do cavalete, da sonorização, das peças, mas a responsabilidade é diferente, tá bom? Quinta, meu Deus, eu pus muita coisa nesse vídeo, já tô aqui e ainda tem uns 20 vídeos para gravar hoje. Por que, quando o dólar sobe, uma vez me perguntou um cliente, as peças, os materiais sobem na hora, mas quando o dólar cai, ele não cai na hora, demora para cair, né? Ou muitas das vezes nem cai. Eu não vou. Só isso daqui é uma tese de doutorado, é um semestre em faculdade para entender isso daqui. Mas eu vou tentar explicar para vocês. É assim. Eu paguei nesse estoque, um exemplo, o dólar a R$6, tá? Nesse material. E aí, amanhã, qualquer problema econômico que aconteceu, Deus nos livre, né? Tem uma terceira guerra mundial.
o dólar foi para R$ 10, tá? Esse material eu vou subir ou não? Porque eu paguei $5, 6, agora ele está 10. Alguns não, alguns importadores não e outros sim. Mas por que quem sobe faz essa alteração? Porque senão ele vai te vender calculado com o dólar aqui e quando ele for comprar tá aqui. Ele não repõe a mercadoria. Olha como é duro. Ele não repõe a mercadoria, tá? Você comprou por 5, está vendendo por 8, só que agora a mercadoria está 10. Você não tem como repor, você vai ter que pôr mais dinheiro do bolso para repor, você está pagando para trabalhar. Então, alguns dias atrás, não sei quando vocês vão ver esses vídeos, mas alguns dias atrás, o dia que o Trump foi eleito, inclusive já tem um efeito chamado Trade Trump, que é o dólar se fortalecendo por causa da eleição dele. Eu não estou dizendo que eu apoio ou desapoio ninguém, assista o vídeo com atenção, tá? O Google fez um erro e o dólar foi para 6 e pouco, né? 6,17. O Google errou no preço do dólar e o dólar foi lá para cima, né? Olha, eu não sei, eu não acho que foi erro não. Porque bem nesse dia, eles poderiam escolher qualquer dia para fazer esse erro. Escolheram a segunda-feira, salvo engano, ou depois da eleição do Trump, enfim. Só isso já causou um baita alvoroço. Só isso causou um baita alvoroço. E muita gente subiu os valores, né? Eu mesmo sentei e falei, eu vou ter que reajustar aqui. Foi um engano. Não, dá para segurar, né? Enfim, senão você não repõe a sua mercadoria. Então, a economia é muito mais expectativa do que de fato é o real. A expectativa é uma ciência social, tá? Então, ela é muito mais expectativa. Por isso, porque senão as pessoas não repõem a mercadoria, quando o dólar sobe, tudo sobe. Aí o dólar está caindo, meu Deus do céu, eu vou baixar o meu preço. Só que eu não posso baixar o preço para 4 se eu paguei 5. Eu tenho que esperar a próxima importação para eu pagar 4, porque eu paguei 5. Viram como é uma coisa delicada? Viram como é uma coisa delicada? Aí, se eu vou vender ou não por esse preço, é o mercado que vai ditar. Se eu vou fazer outras importações de homogeneizar o valor. Então, é extremamente delicado essas questões, tá bom? É extremamente delicado. Questão 6. Certa vez, um cliente veio aqui e eu tinha arcos antigos ali, como tenho até hoje, ele perguntou, o que justifica a diferença entre um arco chinês custar R$50 e um arco antigo custar R$2.000? Uma coisa que não dá vontade de responder, né? Por que um restaurante de luxo o preço é diferente de um simples? Não dá para responder. Mas aqui respondendo ele, por causa disso tudo. Você não tem só a diferença da mão de obra, do material, você tem todas essas questões econômicas. Lembrando que imposto incide efeito cascata. Se sobe um pouquinho o dólar, também sobe o imposto, porque o imposto é pago sobre o valor convertido depois. Então sobe o imposto. Se sobe o imposto, né, também vai subir o quê? Os fretes. Por quê? Um frete, imagina, você tem um caminhão, né? Eu falo assim, quanto custa para você subir para mim do Porto de Santos, que chegou minha mercadoria, até aqui meu ateliê? Custa... Quanto tem lá de mercadoria? Tem R$10.000 de mercadoria. Custa X. Tem 1 milhão de mercadoria. O preço é outro. Por quê? Tem que ter seguro, o seguro é mais caro, dependendo do valor tem que ter batedores atrás e na frente de segurança, igual a gente vê naquelas bobinas gigantes, tem segurança atrás e na frente. Aqueles carrinhos ali, bobinhos com a bandeirinha, tá todo mundo armado. Não é... Tem gente que vive no mundo de cor de rosa, acha que, né, ali eles estão ali para acompanhar se acontecer. Não, eles estão ali para abrir fogo se alguém tentar roubar aquilo, né? Literalmente. Então, o que acontece? Aí é muito mais caro o frete. Agora, viram como vai incidindo efeito cascata? Gente, mas o dólar só subiu 10% e o material subiu na ponta 30%, 40%. Exatamente isso. É daí para pior se a nossa moeda continuar desvalorizando, tá? Infelizmente, isso é terrivelmente ruim
para pessoas igual eu que trabalham com isso, né? Porque, lamentavelmente, o Brasil é um país que tem uma distribuição de renda muito ruim. A maioria da nação ganha de 2 salários mínimos para baixo. Os produtos vão ficando mais inacessíveis, cada vez gente vai importando mais lixo, mais produto ruim para suprir venda para essas pessoas, e essas pessoas vão ficando frustradas porque vai afinar a craveira, quebrou, né? Aí a pessoa não dá garantia, tal, e aí ninguém ganha. Esse é um dinheiro que ninguém ganha. Quem importou provavelmente não ganha porque não vai vender de novo. Quem ajustou também vai ter problema, tá? Eu tô fazendo um vídeo para tentar explicar, tá? Perdão. Bom, tem mais questões aqui, mas eu vou parar por aqui que eu já tô cansado. Depois eu faço uma parte 2 para vocês. E para finalizar esse vídeo, tem uma frase que fala assim, né? Quer ficar rico? Ganhe em dólar, invista em libra e gaste em pesos, né? Aqui a gente acaba fazendo justamente o contrário, é pagar em dólar para vender em real, né? E isso tem problemas seríssimos. Só para finalizar, eu estava certa vez em Montevidéu e aí eu tomei um Uber, que era um carro daqueles 100% elétricos, né? Aí eu comecei a conversar com o motorista de Uber, né? Ele se abriu, eu falei, nossa, que bacana, não sei o que lá. E ele me falou assim, eu financiei esse carro. Quanto custa um carro desse? Aí ele me falou o preço em dólar, que eu não lembro agora, né? Um carro bacana. Aí eu falei assim para ele, tá, mas você ganha em pesos uruguaios e tá pagando em dólar. E se o dólar subir demais? Como que você faz para pagar? Ele parou, olhou assim para mim. Ele não tinha pensado nessa hipótese. Mas se o dólar subir, dólar disparar e dobrar sua prestação, como você faz para pagar? Para vocês verem. Para vocês verem. Isso é a falta de educação financeira, né? Ele ficou olhando assim para mim com uma cara de desesperado. Falei, o meu conselho é: faça o que for possível para você antecipar as parcelas e pagar o quanto antes e se ver livre de uma dívida em dólar. Se endividar em moeda forte, o dólar pode cair? Pode. Ninguém sabe. Se você sabe o futuro do dólar, você está bilionário lá em Liechtenstein, Mônaco. É só você fazer uma operação que você já está bilionário. Agora, para meros mortais igual nós que não sabemos o futuro do dólar, como que você se endivida em moeda forte? Né? Enfim, caros amigos, um vídeo que tem a ver com loteria, mas ao mesmo tempo não tem. Espero que tenha ajudado, inclusive muitos colegas e muitos lojistas. Espero que esse vídeo ajude, né? Eu não gosto que a realidade seja assim. Para mim, é péssimo que seja assim. Legal seria que nós tivéssemos uma moeda forte e tal, né? Mas infelizmente não temos. Um vinho que custa €1 na Itália, aqui custa R$ 120 no restaurante. Né? Para vocês verem o que isso causa. Um vinho que você paga $100 lá é um vinho de R$ 3.000 aqui. Pessoal, até a próxima. Caros amigos, eu resolvi fazer um complemento para esse vídeo. É até outro dia que eu estou gravando, passaram-se algumas semanas, porque eu tenho muito vídeo gravado. Eu resolvi fazer um complemento, eu fui muito claro, investi quase 1 hora nesse vídeo até o momento, e vou fazer um complemento para eu não ser mal interpretado e não me tirarem de contexto. E falar mais uma coisinha que eu queria falar. A primeira eu falei algumas vezes, lojas de varejo. Pessoal dono de lojas de instrumento, não estou falando de lojas de vocês de instrumento, muito embora eu sei que a classificação econômica é uma subsequência de lojas de varejo, mas eu estava dando exemplo, tá, de investimento, tanto é que eu falei de grandes investidores como Luiz Barsi, Lírio Parisotto, citei canais de economia, estou falando do setor de varejo, que todos eles quebram subsequentemente mesmo, né? Quer ver um exemplo aqui? Imagina quem fez uma importação, vendeu em 10, 15 vezes, com dólar a 5,40 e agora, enquanto eu estou gravando, bateu 10,50,
6,10, 6 e pouco o dólar, né? Com o pacote aí do ministro que não agradou o mercado, tá? Então, olha a dificuldade, eles não vão conseguir nem repor o material, tá? Então é disso que eu tô falando, não tô falando de loja de instrumento, é porque eu tenho muitos amigos donos de loja de instrumentos que vêm aqui, alguns vinham, e eu também não sou tolo de saber que assim, eu não vendo instrumentos simples, só instrumentos antigos europeus. E eu ajusto instrumentos simples. Então, eu preciso ter esses instrumentos para ajustar. Eu só vou ter com essas lojas vendendo. Então, é uma incoerência desejar que essas lojas quebrem. Pelo contrário, geram empregos e tal. Eu falei do setor de varejo nos investimentos, em bolsa, em economia. Não estou falando de lojas de instrumentos. Não precisaria dizer isso, mas eu sei que vão tirar de contexto, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu falei sobre isso, mas eu não dei um exemplo. Então eu queria complementar com um exemplo. Vejam bem, quando eu falei do dólar subindo e descendo e o real ser uma moeda de cunho forçado, quero explicar o seguinte para vocês. Lembram do exemplo do Uruguai? Vamos imaginar que meu ateliê estivesse no Uruguai, onde você tem uma comercialização em dólar maior. E aí vocês vêm aqui e no meu ateliê no Uruguai, em Montevidéu, ali na Avenida Sarandi, depois do Mercado do Porto, comem lá numa casa de carne chamada Verônica, que é a melhor que tem ali. Peçam um orro de bife. Brincadeiras à parte, aí vocês vão no meu ateliê ali na Sarandi e eu falo assim, este arco aqui custa $1.000, um arco em pau-brasil montado em prata, um antigo arco alemão. Poxa, $1.000, porque lá você pode vender em dólar, tá bom. Aí vocês vêm aqui no meu ateliê no Brasil. Felipe, quanto custa esse arco? Custa os mesmos $1.000, mas eu não posso falar que custa $1.000. Eu vou ver a cotação do dólar e falo assim, esse arco, por exemplo, é um arco fantástico, o dólar está R$4, ele custa R$4.000. Tá? Ah, legal, Felipe, esse arco custa R$4.000, eu não vou comprar agora, eu vou esperar chegar no final do ano, perto do 13º, legal, claro, não tem problema nenhum, estamos aqui para atendê-los. Tá bom. Isso foi em janeiro. Só que aí ocorreram turbulências aqui no Brasil. E você volta em dezembro e o dólar está, está R$6. Felipe, quanto tá? Ah, eu vim buscar aquele arco, tá bom. Quanto tá ele mesmo? R$6.000. Como assim? Tava R$1.000? É porque o dólar subiu. Ninguém vai entender. O Felipe aumentou de 4.000 para 6. Olha como subiu. Olha como subiu. E aí, não sou eu que subiu. Foi o dólar que subiu, o real que caiu. Entenderam o exemplo? E aí você pega lá o habitante de Montevidéu, que foi lá no meu ateliê, quanto tá? Continua $1.000. Entenderam? Ele entendeu que o peso caiu. Realmente o peso desvalorizou, porque eu vou precisar de mais pesos para comprar o mesmo arco, para converter para dólar. Entenderam o exemplo? Se você não entendeu nesse exemplo, assista o vídeo de novo. Eu não consigo ser mais claro do que isso, tá bom? Então, o fato é, tem um carro que eu gosto muito, que eu estava acompanhando, que subiu R$16.000 esse ano, né, o carro. Subiu esse valor. E por quê? Porque o dólar subiu. Só que as pessoas, o brasileiro não entende isso, tá? Então, não tem jeito, o dólar sobe, não é, tudo que eu falei anteriormente não é que eu acho que tem que ser assim, que eu concordo, gente, na maioria das coisas, aprenda uma coisa, isso vai fazer você viver melhor, não importa se você concorda ou não, é assim, a economia é dolarizada, mas eu não acho que tem que ser dolarizado, porque o dólar, para de discussão inútil, você não pode mudar isso, eu não posso mudar isso, você acha que eu acho legal pagar o que a gente paga na gasolina? Acho legal que a gente vê essa destruição da economia brasileira nos últimos anos? Não estou falando de governo agora, o governo passado, não, eu estou falando nos últimos anos, né? O que nós estamos tendo
em muitos setores, praticamente todos, exceto a agro, exceto setores de exportações, são quase 2 décadas perdidas. O Brasil já teve uma década perdida, né? Mais do que isso, mas teve um período econômico que ficou conhecido como a década perdida. E nós estamos tendo várias outras. Agora daqui a pouco vai ser o século perdido que a gente vai ter no Brasil. Então, não importa se a gente concorda ou não, esse setor é dolarizado. Se esse violino custa $1.000, o dólar tiver R$1, você vai pagar R$1.000. Se o dólar tiver R$10, você vai pagar R$10.000. Tá? A moeda oscilou, o preço oscilou. Mas como eu expliquei anteriormente, eu acho que eu falei, não lembro se eu falei, isso às vezes não ocorre de imediato, né? O abaixamento, quando sobe, quando o preço sobe, infelizmente ele sobe de elevador, como a gente brinca, e quando ele cai, ele desce de escada, ele demora para descer. Ele sobe de elevador e desce de escada, porque demora para descer. Por quê? Porque os importadores estão com estoque cheio, que compraram agora com dólar a R$6. Ele precisa, se amanhã o dólar cair para 5, ele pagou 6, ele não consegue te vender a 5, infelizmente. Mas se ele subir, ele acaba sendo obrigado a repor na hora com o estoque antigo, senão ele não consegue comprar outro estoque. É uma situação extremamente delicada quando você lida com câmbio flutuante. E eu não estou aqui defendendo o câmbio que não seja flutuante, tá? Então, você tem esse fator com vários outros fatores ligados, por exemplo, à falta de lastro na moeda. A gente poderia ficar horas aqui falando, tá? Por exemplo, em 1971, o presidente Nixon desatrelou o dólar ao ouro. Você só podia imprimir mais dólar se você tivesse o mesmo peso em ouro. Ou seja, o dólar tinha um peso em ouro, né? Tinha um lastro em ouro. Algumas moedas têm lastro, outras não, mas, por exemplo, quando ele desatrelou, por vários motivos, se vocês quiserem ver isso, tem vídeos que ficam 5 horas explicando os motivos, né? O dólar começou a perder o poder de compra. O dólar perdeu mais de 80%, 90% do poder de compra desde que Nixon desatrelou o dólar do ouro. Então você tem hoje moedas muito mais flutuantes, muito mais voláteis, e isso causa toda essa alteração de valor, né? Por exemplo, você fazer uma importação, igual eu já fiz no passado, de cavaletes da Joseph Teller com euro a 1,80, 2, 3 reais é uma coisa. Você fazer com euro a quase 7 é outra. E eu vou contar mais uma coisa para vocês aqui. Eu estou me alongando demais nesse tema, não queria. Esse dólar que vocês veem, tá? É um dólar quase que fictício. Por quê? Ele é só uma marcação. Quando você vai comercializar em dólar, você tem que pagar o spread. Porque muitas das vezes existe um custo de transação. Uma coisa é o dólar comercial, outra coisa é o dólar turismo. Quando você compra lá de fora, você praticamente paga o dólar turismo e não o comercial. Porque esse dinheiro tem que ser enviado por uma conta na Alemanha, na Itália, na Índia, né? Então você tem esse custo, tá? Então, veja bem, o dólar nesse momento das 6,10, quando eu gravei o primeiro vídeo, já estava bem mais baixo, né? Tava querendo bater 6, se eu não tiver enganado, não lembro, enfim. E aí você fala assim, eu vou para Disney, que legal, né? Vou lá na Disney abraçar o Mickey, né? Esse dólar de 6,10, você não vai conseguir comprar ele por 6,10, porque o custo de você ter o dólar físico na sua mão é maior, né? Então você vai gastar quase 6,50 em $1. Em $1. Entenderam? Quando eu mando para fora é a mesma coisa. Fora os impostos, não estou falando nem do imposto de importação quando a mercadoria bate aqui no Porto de Santos. O custo para eu enviar $1 para fora é alto, eu tenho que pagar o IOF. E se você fala, não, eu vou para os Estados Unidos ou qualquer país e usar o cartão, você também paga IOF na fatura. Então o custo do dólar acaba sendo muito mais alto do que esse, tá? Eu estou fazendo esse vídeo todo para vocês entenderem os motivos dessa oscilação
toda de preço. Eu gosto disso? É claro que não. Por quê? Se a gente pegar a pirâmide social do Brasil, a gente sabe a média salarial da população. E quanto mais caro fica, menos pessoas vão tendo acesso e menos clientes vão tendo acesso. Por exemplo, eu queria poder oferecer, igual eu já ofereci no passado, um antigo arco europeu em pau-brasil, montado em prata, com crina boa, por R$ 1.000. Né? Eu já cheguei a vender por esse preço. Mas hoje ele está muito mais caro. Eu não sei se eu falei anteriormente, tinha violoncelos que eu vendia aqui, que hoje eu não vendo mais esses violoncelos a justo, por R$ 1.000. E hoje esses instrumentos na loja estão 5, 6 mil reais. E gravem o que eu estou falando. Quando você vier do futuro assistir esse meu vídeo, daqui 10 anos, esse mesmo violoncelo de 5 mil e poucos reais vai estar 10 mil, 15 mil. Né? Só para a gente ver se vai cumprir não a profecia, né? Por exemplo, violoncelos da Eagle. Né? Olha como precisaram ser reajustados, não só da Eagle, como de todos. Isso é culpa do importador? Não. Isso é culpa do fabricante? Não. E ao mesmo tempo, agora não falando dessa marca, muitas das vezes, falando de maneira geral, a qualidade de alguns produtos pode cair. Por quê? Você vai precisar... Antes, eu vou contar uma coisa para vocês. Antigamente, aquelas madeiras lindas, rajadas, você tinha instrumentos chineses de fábrica. Quem tem instrumentos chineses de fábrica de 10 anos atrás achava essas madeiras. Né? Eu lembro que quando eu vendia esses instrumentos, os músicos ficavam aqui escolhendo os rajados. Hoje você não acha, hoje você não vê um rajadinho. Além do preço subir, infelizmente a madeira caiu a qualidade. Falando de rajado, não estou falando que está verde e tal, estou falando de geral, não estou falando de marca nenhuma. Os rajados foram ficando para os instrumentos de oficina, não mais do de fábrica, e até do de ateliê. Porque subiu o preço da madeira demais. E aí você tem escassez também. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Como não é uma questão simples isso. Claro, a gente pode ter uma conjuntura econômica, independente do governo, eu espero que aconteça isso, e a nossa bolsa subir, a economia crescer, você ter uma entrada de dólar maior e o dólar cair. Pode acontecer. Existem investidores que imaginam isso. E aí o dólar cair de 6 para 5, 4,80, 4, 3 e pouco, e os produtos caírem. Só que a probabilidade é baixa. Né? No longo prazo, se você pega o gráfico do dólar, é assim. Ele faz isso, claro. Né? Ele sobe caindo, que a gente fala. Ele sobe, vamos dizer assim, 3 pontos, cai 2. Sobe 3, cai 2. E vai subindo no longo prazo. Tá? Então... Isso aqui é um vídeo que é um presente para vocês, uma aula de economia que eu podia ter gravado 10 vídeos nesse tempo. Eu tô aqui no meu domingo gravando para vocês, né? Para tentar fazer vocês entenderem essa questão, tá? Para tentar fazer vocês entenderem essa questão, não há nada que eu possa fazer, é simplesmente assim, é a economia, tá? Corda também, isso, se você não tiver um item que sobe demais, que o gráfico sobe, por exemplo, vamos dizer assim, platina. A platina, eu não sei como que está hoje, se eu não estiver equivocado, se eu não estiver enganado, ela foi utilizada em catalisador de automóvel por um tempo, não sei se é hoje. Então você pega o preço da platina, ela estava estável, de repente ela subiu, chegou a valer 3 vezes o valor do ouro. Se eu não estiver enganado, eu tenho que pegar o gráfico, e depois caiu. Né? Então, às vezes, tem um componente no instrumento, né, que sobe demais. Tá? E aí você tem os preços disparando. Cordas, por exemplo, de violoncelo que usam tungstênio. Vamos imaginar como exercício de raciocínio que a indústria precise usar o tungstênio. Tá? O preço vai dobrar, triplicar, quadruplicar. Ou pode cair, porque você tem uma demanda maior. Gente, acompanhe comigo o raciocínio. Era para gasolina, petróleo, esses bens, prata, ouro, ficarem mais baratos. Por quê? Com a tecnologia, o custo de extração vai diminuindo. O custo de extração do petróleo hoje é muito mais barato.
O custo de você enviar hoje um satélite para o espaço é muito menor. Pega o gráfico e veja quanto custava para você enviar algo para o espaço. Lá atrás, antes da SpaceX, com a NASA, era muito mais caro. O custo caiu assim 90%. Então a tecnologia aumentou. Mas eram para quê? Para você ter esses bens com mais abundância. Mas eles se tornaram mais caros. Por quê? Alguns por escassez, né? Não todos, mas por causa da ampliação da oferta monetária. Você tem impressão de dinheiro, uma vez que você não precisa ter mais dólar para lastrear. Ah, não estou aqui para fazer juízo se isso é certo ou se isso é errado. Imprime. Por exemplo, não estou falando se isso é certo ou se é errado. Eu não tenho conhecimento econômico para falar isso. Os auxílios que os governos dão, por exemplo, o auxílio que o governo deu na pandemia, que foi literalmente para o povo não passar fome. Esse dinheiro o governo tinha em caixa, foi impresso, gente. Vamos deixar de sermos pueris, né? E imprime dinheiro, imprime. Governo de quase todos os países do mundo. Basta vocês lerem o que aconteceu na Alemanha, na República de Weimar, né? Imprime dinheiro, imprime. As crianças brincavam com pilhas de dinheiro. Dizem que se limpavam após usar o banheiro com dinheiro, né? Tem foto de crianças brincando com pilhas de dinheiro, com pilhas, porque o dinheiro perdeu o valor, tá? Né? Por causa de uma impressão excessiva de dinheiro. Tem países que você tem dinheiro jogado no chão, tá? Então, gente, não adianta. Não adianta. A questão econômica não é simples, né? E se eu tivesse solução, eu estaria bilionário em Mônaco, em Luxemburgo, em Liechtenstein, tá? Então, tentei fazer esse vídeo para ajudar vocês aí a compreender essa questão que afeta vocês não só no meu setor, mas em todos os setores. Até!